Olá pessoal, meninos e meninas, tudo bem? Bom, você está no canal Além das Cartas, para quem não me conhece, sou a Ellen, e hoje eu quero estrear um quadro chamado Era uma Vez. A gente vai contar a história de alguém, de algum de vocês que está assistindo, para quem se conectar, quem se identificar com a história, faça bom proveito das mensagens, tá? E para quem não se conectar, de repente é legal você ouvir até o final, porque pode ter aí uma mensagem para você também, né? Uma mensagem do seu subconsciente. A gente trabalha sempre o subconsciente das pessoas, né? Normalmente, quando você vem atrás de uma informação, é porque o seu eu interior, né, já está gritando por uma resposta, para sanar uma dúvida. E normalmente o seu subconsciente te dá esses insights, te dá algumas informações através de leituras, através de sinais. Você pode ver um outdoor, você pode ver uma notícia, ler um trecho de um livro, ou até mesmo na internet, você abre e se esbarra com uma notícia que era exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento. Então, isso é o seu subconsciente falando com você. E a gente vê que, inclusive até mesmo pelos estudos, né, do Jung, a gente tem aí uma noção de que o subconsciente também conversa através das cartas, né? Ele, inclusive, tem um livro chamado Jung e o Tarot, que é muito bom, que na verdade não é dele, né? Escreveram, é uma outra autoria, mas é baseada nos estudos dele. Então, assim, é um livro muito interessante que fala, né, da conversa que a gente tem com o nosso subconsciente para a gente ter essas respostas que a gente tanto precisa para uma autocura, uma evolução, enfim, o que a gente precisar aí curar na gente mesmo, tá? Então eu quero contar essa história, era uma vez, eu vou fazer alguns episódios, vamos ver se vocês gostam. Se gostarem, deixa like, se inscreve aí, enfim, para vocês acompanharem outros episódios também, tá? Então vamos ver como a gente se sai, né? É a primeira vez e sei lá, bora lá. Vamos ver com quem que a gente vai falar hoje ou a história de quem que a gente vai contar hoje, tá? Uhum. Aqui a história já vai se desenhando, já vai se desenrolando. Bom, já temos aqui um personagem principal. Nós temos a energia masculina no jogo, nós temos um homem que pode ser você, consulente masculino que está assistindo esse vídeo, ou pode ser uma outra pessoa que se identifique então com a energia no momento, uma energia mais masculina, tá? De qualquer forma, serve para qualquer um que está assistindo o vídeo, tá, gente? Mesmo que seja menina ou homoafetivo, enfim, esse personagem é você. De qualquer forma, aqui é um personagem masculino, então eu vou tratar a história assim, tá? Então, era uma vez
uma pessoa, no caso aqui um homem, que tinha aí um espiritual já formado desde a infância. Ele foi previamente, digamos que, programado por uma crença, uma religião, enfim. Ele tinha um amor até a essa crença, né? Uma fé absoluta, mas por essa razão, por essa fé, de repente, não sei se tornou um fanatismo ou não, ele teve alguns problemas, porque divergia um pouco da fé que ele tinha, da fé que tinham os familiares dele, né? Então, assim, na casa dele existiam pessoas de outras religiões e ele tinha uma certa crença que até então era inabalável para ele, era o que ele acreditava, e ele queria muito que aceitassem essa crença que ele tinha. Mas por isso mesmo ele teve alguns obstáculos, né? Inclusive já desde a infância, enfim, as pessoas dizendo que não era daquele lado, que tinha, enfim, querendo enfiar nele uma outra religião, até uma outra crença, uma outra forma de pensar. Ele teve realmente que fazer uma mudança, tá? Uma mudança interna muito forte, e trouxe bastante obstáculo para ele, porque na verdade ele se identificava com essa verdade desde pequenininho, e aí foi crescendo, foram tentando moldá-lo de uma outra forma, obviamente ele teve que fazer essa mudança e teve bastante obstáculos, né? O mental dele, que até então estava esperando novos ciclos, alguma coisa tinha morrido, ele tinha deixado no passado, ele tinha sofrido bastante com isso, sabe? Ele queria então um novo ciclo na fé, uma nova história, algo mais para acreditar. Ele queria sair das ilusões, ele queria descobrir segredos, ele queria ter mensagens espirituais, ele queria conversar mesmo, sabe? Com o fundo, com o interior dele, né? Ele queria se descobrir através de estudos, através de mensagens da espiritualidade, através de sinais, sabe? Sinais reais que de certa forma provassem para ele que ele não estava enganado, que isso aqui que foi colocado como um obstáculo, né? Como um grande obstáculo para ele, a família dele apresentou, mas quem colocou esse maior obstáculo para ele foi ele mesmo. Ele tentando fazer uma mudança que até então ele tinha como certa no passado, né? Tinha no coração dele como certa. E aí o mental dele ficou bastante abalado, procurando essa resposta. Aqui um homem extremamente voltado para a espiritualidade, sabe? Voltado para essa questão realmente da fé, não saber em que acreditar, depois desse obstáculo que ele acabou criando para si mesmo. E tendo essa morte aí das ilusões, tendo deixado para trás muita coisa, ele estudou bastante, teve sim respostas, inclusive mensagens mesmo que vieram da espiritualidade, que deixaram claro para ele, sabe, que ele realmente precisava, o que ele precisava entender, né? Então ele acabou se firmando nisso, ele acabou inclusive buscando algumas religiões, buscando alguns lugares religiosos, tanto de seitas como de crenças, enfim. Ele acabou buscando isso também para ver se conseguia mensagens desses lugares, né? Mas o mental dele ainda ficava nessa dúvida, né? Nessa coisa obscura, sabe? Naquele lado oculto que ainda precisava ser revelado, né? E ele realmente se cobrou muito por isso. Acabou que um tempo ele deixou isso parado, deixou um pouco estagnado para ir atrás de outras coisas, ir atrás da vida material, ir atrás de novidades, atrás de trabalhar, desenvolver. Acabou se tornando até meio obsessivo com isso, né? Porque ele queria deixar um pouco para trás esse lado, essa dúvida que ele tinha da espiritualidade, e acabou se focando mais no trabalho, mais nas novidades,
mais em aprimorar o lado profissional dele, se cobrando demais por isso também, sabe? E acabou que deixando um pouco para lá essa história, mas está muito latente nele. Ele vira e mexe e pensa se ele estava certo ou não, se ele devia acreditar na infância ou não, né? E aqui mostra ele, muitas vezes, ele sonhando com a infância, com questões da infância dele, que remetem à espiritualidade, sabe? E pedindo muito, assim, sabe? Para ele realmente ter fé naquilo que ele estudou, naquilo que ele viveu na infância. Então, assim, ele aqui pede realmente para ele acreditar nele mesmo, né? No que ele veio com aquilo, porque normalmente a criança, quando até os 7 anos, a criança tem uma pureza, né? Ela não tem ainda moldes externos, ela não tem arquétipos inseridos pela família ainda, então ela vem com uma pureza assim de espírito, que ela vem com uns insights assim maravilhosos, sabe? Ela vem com uma verdade, eu não diria absoluta, mas quase que, né? Uma verdade muito latente, sabe? Uma verdade dele mesmo, né? E aquela sabedoria, né, que ele tem, que a criança tem internamente, ela inclusive acaba chocando alguns adultos, né? Aquela forma de pensar. Parece que esse ser, ele já vem um tanto evoluído, ele já vem assim, olha, vamos quebrar paradigma, sabe? Vamos tirar essas crenças aí da família. Só que quando chega na família, o baque realmente é muito grande e ele vem realmente com essa dificuldade, assim, quando ele enfrenta a família. Porque eles sendo mais velhos e tendo aí uma hierarquia, né, inclusive de experiência, né, e de idade também, eles acabam querendo que bloquear realmente a criança que vem com essa verdade. Então, seria interessante, né, que todo mundo pudesse prestar atenção nas crianças, no que elas falam, sabe? No que elas sentem, nas verdades que elas passam pra gente. A criança, ela não fica falando besteira, sabe? As besteiras, normalmente as viagens que a criança faz no imaginário dela, você percebe, tem um outro sentido. E no que é real para ela, naquilo que ela vem trazendo, presta atenção, porque sempre tem um significado muito importante, um significado muito mais além, sabe, daquilo que você está preparado para ouvir, mas que era legal se você pudesse pelo menos abrir a sua mente aí para aceitar alguma coisa, ou até mesmo para avaliar, pensar, né, não custa nada. Então vamos lá para essa pessoa que acabou tomando esse caminho, né, de pensar muito no trabalho, enfim. Agora vamos ver aqui outros fatores, outros lados da vida, se foram influenciados. Bom, aqui ele tinha inclusive ele tinha um poder de convencimento, de falar com as pessoas. Realmente ele trazia isso realmente desde a infância, assim, de falar do lado espiritual com as pessoas, sabe? Ele se comunicava muito bem, a conversa dele trazia paz, acalmava, de certa forma, ele era um bom ouvinte também. Ele prestava bastante atenção nas pessoas e sempre tinha novidade, sabe? Sempre tinha algo acalentador para uma pessoa que de repente procurasse ou que quisesse desabafar com ele.
Então ele sempre estava ali pronto para aquilo, para ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então ele realmente sempre acabava voltando aí para as raízes dele, né? Porque ele veio realmente fazer aqui. Aí na questão dos relacionamentos, ele tinha assim, ele achava isso tudo muito bonito, enfim, tinha uns romances, até teve uns romances no passado, mas coisas que deixavam ele bastante confuso. Ele foi obrigado a fazer muitos cortes, enfim. Conseguiu vários amigos, e dentre esses amigos, pessoas que gostavam muito dele, sabe? De forma até romântica também, queriam fazer família mesmo com ele. Mas ele acabou que tendo aí, nos caminhos, ele teve algumas escolhas, né? De ficar nesse lance aí, eu vou ser só espiritual, eu vou entrar para esse lado espiritual, eu vou atrás da minha, sei lá, da minha família, vou criar uma família, vou ter uma esposa. Então ele ficou aí nessa dúvida, né? Mas no caminho ele realmente escolheu a família, tá? Aí depois que ele escolheu a família, tiveram algumas... ele teve alguma traição, ou ele foi traído, enfim, teve parcerias aí que não deram muito certo, foram parcerias erradas, né, por essa escolha que ele fez. Inclusive ele foi muito avisado pela espiritualidade também, teve bastante desgaste nisso. Teve proteção espiritual para sair disso também, para ele ver o que estava encoberto, né? Ele teve aí tirou, né? Tirou as dúvidas, ele ficou sabendo dessa traição de alguma forma, enfim. E aí ele achou uma solução. E essa solução opa, aí não. São muitas. Espera aí. Essas soluções fizeram ele... Inclusive foram soluções que foram cobradas também pela família, pelos conhecidos, pelos amigos, enfim. Ele teve que terminar o relacionamento. Acabou saindo fora porque estava dando muito problema, muito desgaste, muito estresse, sabe? Muita carga para ele levar, muita carga negativa. E ele continuou sendo amigo, né, dessa parceira, ou parceiro, tá, gente? A figura é masculina ou feminina, tá, na história. Então ele acabou sendo só amigo, tendo só amizade com essa pessoa, focando mais no lado financeiro dele e, mais uma vez, no lado espiritual.
estudando muito. Fazendo muito progresso, inclusive no estudo, na vida, tendo muita segurança. Então, nós temos aqui uma pessoa que preferiu andar sozinha, preferiu seguir sozinha depois de ter se relacionado, apesar de ter ficado, inclusive, na dúvida, porque tinha que ele teve romances no passado que pareciam não ter dado muito certo, né? Teve que fazer muitos cortes, abrir o caminho para novas amizades, e essas amizades vieram aí com um cunho sentimental. Ele acabou fazendo escolhas, conheceu outra pessoa, também não deu muito certo, né? Onde teve traição, onde teve aviso da espiritualidade, teve proteção, enfim. Ele acabou saindo fora, achou a solução. A solução seria o fim do relacionamento e seria a vida, o foco na vida financeira, na vida espiritual, nos estudos espirituais também, e no progresso, né, em todos os setores da vida, se sentindo seguro, ancorado, aparentemente aqui feliz, porque a gente tem a carta do Sol muito próxima, né, a essas cartas finais. Realmente sozinho. Sozinho é a solução e a chave do sucesso. Tendo muitas honrarias, muito reconhecimento. E é isso aí. Para ele a gente tem isso. É uma história diferente, né? Não é uma história romântica, não é uma história, enfim, muito usual, mas é a história de alguém. Então eu fico feliz se eu tenha acertado aí para algum de vocês, tá? É isso, muito obrigada. Se vocês gostaram, deixa o like, que daí eu volto com outros episódios, tá bom? Um beijo!